O ambiente à nossa volta, que antes era sereno e acolhedor, começa a adquirir um tom de mistério e inquietação. O cenário idílico do gramado e do balanço parece testemunhar a transformação que ocorre naquele momento, como se estivesse prestes a se tornar o palco de revelações profundas e complexas. O ar ao redor de nós parece eletrificado, e as emoções que pairam no ar são uma combinação de surpresa, apreensão e curiosidade. Enquanto Mizuki e eu continuamos a nos observar, percebo que estamos prestes a mergulhar em um enigma cuja resolução nos conduzirá por caminhos inexplorados e redefinirá as complexidades de nossas relações. A garotinha de cabelos cor de neve que desapareceu 5 anos atrás, agora aparece a personificação de uma mulher enigmática, e nossa jornada em busca de respostas apenas começou. Comecei a contar as inúmeras aventuras que vivi no reino de Elderon, minhas palavras fluindo como um rio, trazendo à tona a magia, os perigos e as maravilhas daquele mundo mágico. À medida que as histórias se desenrolavam, a atmosfera ao nosso redor parecia se encher de uma leveza reconfortante, como muitas manhãs de sábado em que eu costumava narrar contos para Mizuki, quando éramos mais jovens. Cada palavra que escapava dos meus lábios fazia o cenário ganhar vida, como se estivéssemos viajando juntas para um lugar de sonhos e aventuras. Mizuki sorriu para mim, seus olhos brilhando com uma compreensão nítida do que eu estava tentando expressar. Aquela troca de olhares transcendeu a necessidade de palavras, era como se estivéssemos conectadas por um elo especial e profundo. Sem nenhuma formalidade, ela segurou minha mão, um gesto inesperado que me deixou surpresa e grata. Não havia traços de medo em seus olhos, apenas uma determinação suave e confiante. E então, de forma suave e sussurrada, ela disse: "Eu vou te mostrar tudo." A promessa que ela fez soou como um segredo compartilhado entre nós, um pacto que nos ligava de forma indissolúvel. Seus olhos encontraram os meus, e naquele momento, eu soube que estávamos prestes a embarcar em uma jornada única, uma exploração das profundezas do desconhecido. Num piscar de olhos, algo inesperado aconteceu. Uma escuridão sufocante envolveu-me, e eu me vi imersa em um abismo de incertezas. Ao invés de testemunhar como um espectador distante, fui subjugada por uma avalanche de emoções e sensações avassaladoras. Minhas memórias, uma a uma, foram arrancadas de mim como pétalas desprendidas por uma tempestade impiedosa. Eu tentava me agarrar às memórias de meu pai e minha mãe, e elas foram se tornando como areias que deslizavam entre meus dedos. Cenas da minha vida desdobraram-se diante de mim, mas não como um filme controlado por mim, eram visões distorcidas, fragmentos de lembranças sendo substituídos pelas experiências de Mizuki. A sensação de minha identidade escorrendo pelos meus dedos era aterradora. O que antes era eu desintegrava-se, dissolvendo-se na escuridão. Minhas emoções, que eram como uma sinfonia única, tornaram-se um caos dissonante, uma cacofonia de sentimentos estranhos e desconhecidos. Minhas preferências, meus gostos pessoais, eram apagados e substituídos pelos de Mizuki, como se eu estivesse perdendo pedaços essenciais de mim mesma. Enquanto eu flutuava nesse oceano negro, ouvia as memórias de Mizuki ecoando como sussurros distantes. Cenas de sua vida, suas alegrias e dores, suas esperanças e desilusões, tudo misturado em um borrão tumultuado. Era como se estivesse presa em uma tormenta de informações, uma tempestade de sensações que não podia controlar. Uma imagem emergiu, ganhando clareza gradualmente. Uma sala de aula, mesas enfileiradas, risos abafados. E então, de repente, eu estava lá. Naquele gélido e chuvoso dia, enquanto eu repousava na minha carteira, percebia que aquele seria o último dia de aula, decidindo, então, observar com mais atenção ao meu redor.
Meus olhos passeavam meticulosamente por cada detalhe, buscando construir memórias vívidas para posteriormente registrá-las em meu diário ao chegar em casa. Os colegas, com olhares fixos na chuva, testemunhavam as gotas batendo com firmeza na parede da sala. O céu encoberto por nuvens cinzentas tornava o dia ainda mais sombrio, enquanto as luzes dentro da sala, acesas, criavam uma atmosfera acolhedora. À medida que os minutos se arrastavam, a chuva incessante parecia ecoar o tom melancólico que pairava no ar. Os olhares dos colegas, agora mais introspectivos, refletiam a nostalgia do último dia juntos. As gotas de chuva, ao baterem nas janelas, formavam uma trilha sonora suave e melancólica para a despedida. O aroma fresco da chuva permeava a sala, entrelaçando-se ao cheiro característico de livros e lápis recém-utilizados. A luz suave das lâmpadas criava um jogo de sombras, delineando as expressões nostálgicas nos rostos dos colegas. A professora, como de costume, abriu a porta da sala e nos cumprimentou com um sorriso. Ela colocou seus livros na mesinha, pegou o livro de chamada e começou a chamar os nomes dos alunos. Cada um de nós respondia, demonstrando a nossa presença na sala. Quando a chamada terminou, a professora fez uma careta malvada, soltou uma risada que parecia a de uma bruxa, e todos nós rimos juntos com ela. Ela perguntou se estávamos estudando direitinho, e todos nós confirmamos com entusiasmo. Era como se estivéssemos ansiosos por algo. Enquanto a professora começava a aula, eu mal podia me concentrar, pois simplesmente adorava o som da chuva caindo e o cheirinho de terra molhada que invadia a sala. Além disso, o clima fresquinho só podia significar uma coisa para mim: hoje seria o dia perfeito para tomar um banho de chuva. Então veio a notícia que alguns consideravam boa e outros achavam malvada: dia de prova. A sala de aula estava repleta de tensão, já que cada aluno tinha estudado muito para aquele momento. No entanto, para mim, a prova não parecia ser um desafio tão grande. Assim, não mais que alguns minutos foram necessários para terminar a prova, e com um sorriso confiante, fui a primeira a entregar para a professora. Enquanto os outros ainda se esforçavam para responder às perguntas, eu me perdi nos meus pensamentos. Esse é o meu último dia aqui nessa escola, no começo do ano que vem eu vou me mudar, mas eu amo esse lugar. O que eu sentia naquele momento era uma mistura de melancolia, pois eu não vou ver mais meus colegas de escola. Com lágrimas nos olhos me lembro também de minha melhor amiga Michelle, que lia para mim todos os sábados histórias de fantasia. E também de alegria, eu sabia que, quando finalmente saísse da escola, o dia chuvoso me esperaria lá fora, pronto para realizar o meu sonho de um banho de chuva perfeito. A chuva continuava a cair, e o cheirinho de terra molhada me chamava, fazendo o meu coração pular de alegria. Os pingos de chuva estavam realmente gelados, e a professora pediu que eu voltasse para dentro da sala de aula e esperasse a chuva passar. Mas eu, teimosamente, queria mais do que tudo, aquele banho de chuva perfeito que imaginei durante a aula inteira. Com um sorriso travesso, olhei para a professora e disse a ela que eu simplesmente adorava a chuva. Agradeci a todos os meus amigos pelos momentos bons e decidi que essa era a minha chance de mostrar o quanto eu era esperta e destemida. A fim de esconder minhas lágrimas, ignorei o conselho da professora e saí correndo da sala. Em um misto de empolgação e tristeza, não percebi a enorme poça de lama. Quando a vi mais adiante não tinha como voltar atrás agora. Minhas sandálias deslizaram e eu acabei caindo na poça de lama. Senti a água fria encharcar minhas roupas e a lama grudar na minha pele. Era uma sensação deliciosamente bagunçada que naquele momento me fazia sentir como a rainha da aventura. No entanto, logo percebi o preço da minha falta de atenção.
Meus livros estavam encharcados, o caderno todo borrado de lama, e o pior de tudo, o meu lindo diário, que guardava todos os meus segredos, estava ensopado e amassado. Lágrimas de arrependimento encheram meus olhos enquanto eu olhava para o estrago que eu tinha causado. Eu sabia que precisava de uma maneira de recuperar meu diário e consertar o que estava quebrado. Minha desatenção e minha falta de humildade me levaram a uma situação complicada. A única coisa que me consolava era a capacidade de meu pai consertar coisas. Era uma tarde cinzenta, onde a chuva, antes intensa, transformará-se em uma garoa fina e desagradável. O vento frio cortava minha pele, fazendo-me ansiar ardentemente pela segurança do lar. Ao percorrer algumas quadras, finalmente cheguei ao meu refúgio em estado lastimável, completamente suja e ensopada. A mochila nas minhas costas compartilhava o mesmo destino encharcado, deixando um rastro de lama e água por onde eu passava. Em minha mente, o mundo desmoronava. Ao jogar a mochila no chão, negligenciei o estrago, focando na urgência de me limpar. O banho quente ofereceu um alívio temporário, enquanto roupas limpas, surpreendentemente perfumadas como rosas e jasmim, e tão macias quanto seda, trouxeram um conforto inesperado no meio do caos. Quando reuni coragem para encarar a realidade, abri a minha bolsa para verificar o que restava do meu querido diário. A vontade de chorar era avassaladora, mas eu estava determinada a não recorrer ao choro. Fiquei pensando em soluções, e então, lembrei-me de que, apesar de ser padeiro, o meu pai era muito habilidoso com restaurações. Talvez ele pudesse fazer alguma coisa para salvar o que restava do meu diário. Era uma faísca de esperança no meio do meu dia turbulento. Dirigi-me à padaria, contando ao meu pai sobre a atrapalhada que havia acontecido com meu diário. Fiz o famoso rostinho de por favor, papai, me ajude. Ele inicialmente negou o que eu queria, e claro, eu nunca tinha tentado fazer esse rostinho antes, então, talvez, fosse a primeira vez. Meu pai, ocupado com o vai e vem da padaria, lidando com clientes, pães saindo do forno e uma porção de tarefas, ouviu-me. Com um sorriso carinhoso, disse que uma das funcionárias estava em um compromisso e que ela voltaria em breve para ajudar. Parecia que meu pai também tinha a habilidade de encontrar soluções para os meus problemas. Com um coração aliviado, agradeci a ele e voltei para casa, ansiosa esperando que a funcionária retornasse logo e ele pudesse avaliar o estrago no meu diário. A espera era angustiante, mas eu tinha esperanças de que, com a ajuda do meu pai, meu diário pudesse ser restaurado. Quando meu pai finalmente apareceu, notei que ele estava vestindo roupas sociais, bem diferentes do uniforme que ele usava na padaria. Aquilo me deixou um tanto curiosa, mas, naquele momento, eu estava tão preocupada com o meu diário que deixei a curiosidade de lado. A única coisa que importava era a possibilidade de recuperar as preciosas memórias registradas em suas páginas. Entreguei meu diário nas mãos do meu pai com olhos ansiosos, explicando o que havia acontecido, como tinha escorregado na poça de lama e molhado tudo. Meu pai olhou para o diário com uma expressão séria, mas logo um sorriso amoroso surgiu em seu rosto. Ele parecia determinado a consertar o que estava quebrado, mesmo que eu tivesse feito algo um pouco travesso. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma. Se meu pai conseguisse restaurar meu diário, eu jurava nunca mais andar na chuva, nunca mesmo. Meu diário representava uma parte especial da minha vida,
Escrever minha vida nele foi um hobby que adquiri com as histórias que meu pai me contava, lendo o diário de minha mãe. E eu aprendi uma valiosa lição sobre cuidado e responsabilidade. Estava pronta para cumprir minha promessa e cuidar melhor das coisas que eram importantes para mim. Meu pai pegou o diário molhado e o examinou minuciosamente, e então, com uma expressão compreensiva no rosto, disse que poderia comprar outro diário para mim. No entanto, essa sugestão me fez entrar em pânico por dentro. Aquele diário era especial, cheio de memórias, sonhos e segredos que eu guardava com carinho. Não era algo que poderia ser simplesmente substituído. As lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos, e com a voz trêmula, eu disse que não queria outro diário. Eu queria consertar aquele, pois ele tinha um valor emocional imenso para mim. Eu tinha compartilhado momentos e pensamentos importantes naquele diário, e simplesmente substituí-lo não seria suficiente. Meu pai me olhou com compaixão, entendendo a importância do meu pedido. Nesse momento, eu estava dividida entre a tristeza pelas minhas ações impulsivas e a gratidão por ter um pai que se importava com os meus sentimentos. Não sabia se devia chorar de alívio, bater em meu diário estragado por ter me colocado nessa situação, ou simplesmente agradecer ao meu pai por seu apoio. O conflito interno mostrava o quanto eu estava aprendendo com aquela experiência, tanto sobre minhas próprias ações quanto sobre o amor e a compreensão de meu pai. Quando meu pai ouviu minha recusa em receber um novo diário e minha insistência em querer consertar aquele, ele sorriu e disse que, se eu conseguisse encher o diário que ele me daria de presente, ele também me daria a cópia do meu diário original que ele transcrevia todas as noites. Era uma oferta generosa, mas ao mesmo tempo, eu me senti um pouco desconfortável. Agradeci a ele pelo gesto, mostrando minha gratidão e reconhecimento por seu carinho e pela oportunidade de restaurar meu diário. No entanto, não pude evitar deixar escapar um olhar de desapontamento e chateação. Eu me sentia invadida por saber que meu pai tinha lido meu diário, que era meu lugar mais íntimo e pessoal onde eu guardava meus pensamentos mais secretos. A situação me ensinou a importância da comunicação e do respeito à privacidade. Embora eu soubesse que meu pai agiu de coração aberto, eu também queria que ele entendesse que a intimidade e a confiança eram fundamentais entre nós. Mesmo assim, a promessa de ter meu diário original de volta e o apoio de meu pai eram um consolo para o meu coração, e eu sabia que, apesar dos percalços, poderia sempre contar com ele em momentos difíceis. O chão estava salpicado de poças de água, refletindo a luz dourada do entardecer que criava sombras mágicas das árvores nas paredes das casas ao redor. Era um momento de beleza tranquila, e a atmosfera estava carregada de serenidade. Enquanto eu esperava na frente de nossa casa, meu pai havia ido até a garagem nos fundos da padaria e pegou seu carro velho. A expectativa me deixava ansiosa, mas também emocionada. Quando o carro finalmente parou em frente à porta, eu não pude evitar um sorriso. Aquele velho carro, com seus bancos gastos e cheiro de poeira, tinha um lugar especial em meu coração. Havia muito tempo que meu nariz não coçava com a poeira característica do carro. Era uma mistura de nostalgia e conforto, e eu estava ansiosa para entrar e continuar com o nosso plano de restaurar o meu diário. Aquele momento me lembrava o quanto meu pai era capaz de cuidar de mim, mesmo nos pequenos gestos, como nos levar a bordo de seu velho carro para uma aventura em busca de memórias perdidas. O shopping ao qual chegamos era um prédio imponente localizado no centro da cidade. Era difícil não notar a riqueza que aquele lugar transmitia. Parecia que o dono do shopping devia ser uma pessoa muito rica para ter construído um estabelecimento tão grande e sofisticado. As portas se abriram automaticamente quando entramos,
e eu fiquei impressionada com a grandiosidade do local. Era repleto de lojas, restaurantes, estabelecimentos diversos, até mesmo um cinema e uma academia. Parecia que o shopping tinha de tudo e que as pessoas que frequentavam ali eram muito diferentes do meu pai e de mim. Nossa primeira parada foi em uma livraria, e ali encontramos o diário mais bonito que já tinha visto. Era rosa, com um botão de fechamento e uma cinta que o envolvia com um código secreto. Escolhemos o número 777, tornando-o ainda mais especial. Quando a mulher que estava no caixa nos disse o preço, eu rapidamente disse ao meu pai que não era necessário comprar aquilo, mas ele simplesmente me ignorou, pegou um cheque e preencheu o valor do diário sem hesitação. Parecia que os olhos da mulher quase saltaram do rosto, surpresa com a generosidade do meu pai. Com um sorriso radiante, meu pai disse a ela para ficar com o troco como um bônus pelo bom atendimento. Aquilo me fez ficar extremamente feliz. Aquele diário especial que eu queria tanto agora seria meu, e a gentileza de meu pai me lembrou o quanto ele estava disposto a fazer para tornar os meus momentos felizes. Era um gesto de amor que eu nunca esqueceria. Minha ansiedade para chegar em casa e começar a escrever minha história no novo diário era quase insuportável. No entanto, na saída do shopping, encontramos o Sr. Jonatas, pai da minha amiga Michelle, que é 2 anos mais velha que eu. Michelle mora na outra quadra, e sempre tivemos uma boa amizade. Enquanto eles conversavam, eu me sentei à mesa e fiquei esperando pacientemente o fim da conversa, folheando as páginas em branco do meu diário novinho. Quando a conversa finalmente terminou, meu pai disse que estava apertado e pediu para eu ficar sentada na cadeira em que já estava, e ele se dirigiu ao banheiro do shopping. Foi nesse momento que uma sensação estranha tomou conta de mim. Meu corpo começou a formigar, e olhei para o meu braço, que estava gradualmente se tornando invisível. O mundo ao meu redor começou a ficar borrado e confuso, até que tudo se apagou,